Graças a Deus. Boa noite, irmão. Boa noite. Isso. Paz seja convosco. Estão metidos hoje. Quer ver? Vou fazer um testinho. Só para play. Boa noite. Aqui porque é noite. Meu irmão, que benção. Um domingo desse. Não tem sofá em casa, não? Não tem sofá em casa? Tem. Era gostoso estar no sofá, né, irmão? Mas o melhor lugar para você estar agora, neste momento, é na casa do Senhor. Amém? Estamos investindo tempo em Deus. Viemos aqui para prestar a Ele o nosso louvor, a nossa adoração, aprender da palavra de Deus, sermos ministrados por Ele. Eu creio que esse é o nosso objetivo, e é isso que nos tirou da nossa casa, nos tirou do nosso sofá, tirou a gente do nosso conforto e nos trouxe até aqui na casa do Senhor. Eu quero dizer que Deus já tinha marcado esse encontro com você. Foi Deus que marcou esse encontro com você. Talvez alguém te convidou para você vir hoje aqui. Se alguém foi enviado de Deus para te trazer nesse lugar nessa noite, amém? Fica atento com o que Deus quer falar, com o que Deus quer fazer, o que Ele quer começar a fazer a partir de hoje, a partir de agora, amém? Então pega a tua Bíblia, vamos ganhar tempo. Livro de João, Evangelho de João, o capítulo de número 15. Evangelho de João, capítulo de número 15, o verso de número 5. João 15, 5. Obrigado, irmã Terezinha. Deus abençoe sua vida. Diz que Deus tem uma bênção para aquele que dá um copo de água para um dos pequeninos. Imagina quem traz 2. É porção dobrada. João 15, 5. Glória a Deus. Quem já achou, diz eu achei. Quem não achou, estou procurando. Glória a Deus, vai nessa fé, irmão. Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 5. Você que está sem a Bíblia, nós temos no telão, você pode acompanhar ali e depois conferir em casa na tua Bíblia. João 15, 5. Jesus diz assim: eu sou a videira e vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? É assim que está no telão também? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Só a última frase: porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Fecha tua Bíblia, teus olhos. Pai, fala conosco, Espírito Santo, nessa hora. Nós dependemos do Senhor, nós precisamos de Ti. Fala o nosso coração, meu Deus, a nossa mente. Trabalha em nós, Senhor, segundo a Tua vontade, o Teu querer. Nós deixamos a nossa casa, nós viemos até a Tua casa. Aqui nós já cantamos louvores ao Senhor, Deus. O nosso coração está pronto, preparado. Nós queremos ouvir a Tua voz, então nós Te pedimos, fala conosco, Deus, segundo as nossas necessidades. Espírito Santo, venha perscrutar os nossos corações, encontre em nós, Deus, a necessidade, a lacuna, venha preencher-nos nesta hora, no nome de Jesus, Deus, é que nós oramos ao Senhor, amém, amém? Pode se assentar, se você tem um lugar para sentar. Se você não tem, procura um aí, que vai ser bênção de Deus, em nome de Jesus, amém? Porque sem mim nada podeis fazer. Olhando uma bandeira do Brasil aqui, não foi intencional, mas já colocaram. Nós estamos começando hoje a Semana da Pátria, ingressamos hoje na Semana da Pátria. É uma semana muito importante, uma semana que para mim ela é muito marcante, porque desde pequenininho, desde que eu era pequenininho, lá em Laje, onde eu morava, nós todos os anos, 7 de setembro, tinha um desfile cívico. E a gente adorava ir lá ver o desfile. E depois na escola eu comecei a tocar nas bandas, na fanfarra. Quem já tocou fanfarra aqui? Quem já tocou batedor de tambor? Cadê os batedores? E nós tocava as fanfarras e ensaiava. Quando eu era na época, chegava perto da época do 7 de setembro, já começava os ensaios. As escolas, tudo que é escola que tinha lá, tinha uma banda batendo. E
a gente passava depois da escola, era o momento que a gente esperava, porque depois ia desfilar na rua no 7 de setembro, todo mundo ia ver a gente desfilar. Isso no Brasil todo, porque 7 de setembro é a data em que se comemora a independência do Brasil, onde nós declaramos e reafirmamos, para não esquecer que nós somos um país, uma nação independente. Nós queremos andar, nós queremos fazer as coisas do nosso jeito. E houve muitas lutas por conta dessa situação, dessa independência, dessa liberdade que queríamos. Depois ainda fui para o exército. No exército nos pegou mais ainda. No exército a data é muito mais forte, ainda muito mais importante. A gente começa a se preparar, a ensaiar marcha, a ordem unida, né? Quem já foi do exército sabe como é que é. Marcha para lá, marcha de manhã, marcha de tarde, marcha de noite. Levanta fuzil, é ombro arma, é posição disso, posição daquilo. E você tem que aprender e acertar o dedo e todos os detalhes, porque é uma data muito importante. A gente vai desfilar, o exército vai desfilar, porque é o dia em que nós comemoramos a independência. E independência é algo importantíssimo demais. Eu não quero me aprofundar aqui na independência do Brasil, mas eu quero falar sobre esse espírito, algo que move o homem, move o ser humano. Talvez é um dos sentimentos mais fortes, um dos desejos mais fortes do ser humano, é o sentimento, o desejo, a vontade, o espírito de independência. Nós sonhamos com independência. Aliás, somos treinados desde criança para sermos independentes. O pai e a mãe querem ensinar o filho a caminhar. O filho tem que andar sozinho, ele tem que aprender a dar os primeiros passos para se tornar independente. Porque eu não posso carregar o meu filho nos braços para sempre, né? Carregar o meu filho lá de 18 anos, lá, um menino saudável, e carregando no colo, não pode. Tem que caminhar, tem que aprender. Aliás, a gente incentiva a independência. Tem que aprender a se virar, tem que aprender a ir na escola sozinho, tem que aprender a fazer a tarefa de casa sozinho, tem que aprender a fazer as coisas sozinhos, porque nós sabemos e esperamos, né? E temos, talvez a única certeza da vida é que os pais não estarão para sempre. Então existe essa preocupação. O filho tem que aprender, tem que ter o seu trabalho, tem que ter o seu dinheirinho, tem que constituir a sua família, porque é o processo natural. E o sentimento, o desejo de independência é muito forte dentro de nós, porque nós desde pequenininho viemos com esse sentimento e viemos com esse treinamento, com esse pensamento, porque independência é para nós sinônimo de liberdade. Na verdade, nem tanto a independência, mas o que nós queremos mesmo é liberdade. Talvez o sonho não é nem ser independente, mas porque entendemos que a independência é sinônimo de liberdade, então nós buscamos com toda a nossa força. O jovem quer ser independente. Eu lembro que quando eu quis revelar e mostrar ao mundo que eu era independente e que eu podia fazer as coisas que eu queria, do jeito que eu queria, eu já trabalhava, já consegui meu empreguinho, achava que estava, né, dominado já, que eu estava podendo. Eu fui lá e comprei uma carteira de cigarro, eu botei um cigarro na boca e saí mostrando para todo mundo, porque eu queria, era uma declaração de independência, era a declaração de que eu que me mandava, era a declaração que ninguém tinha nada a ver com a minha vida, que ninguém tinha nada a ver comigo. Eu estava dizendo, agora eu que sei, agora eu que domino, agora eu que dou as cartas aqui, agora eu faço o que eu quiser. Uma declaração de um desejo de ser dono do próprio nariz, o desejo de fazer as coisas do meu próprio jeito. Então nós temos este espírito de independência, nós temos esse desejo de independência que é muito forte dentro de nós. E quando nós falamos de independência, aqui eu falei, independência entre as nações é algo desejável, porque é a independência que deixa um país ou uma nação crescer, prosperar. Ela pode fazer as coisas, ela pode plantar, colher e usufruir do seu próprio trabalho sem que ninguém se meta, porque se vem se meter com nós aqui não pode, né? Um país tem que andar sozinho. Nós temos um presidente bucudo que quando alguém vem falar alguma coisa do nosso Brasil, ele dá no meio. Tem que preservar as árvores, vocês queimaram a de vocês, não vem botar a mão aqui nas nossas, não vem se meter com a gente. Se alguém, um vizinho teu, vai lá na tua casa, dá um pitaco na criação dos teus filhos, o que você faz? Hein, gente? O que você faz?
Vai cuidar do teu filho. Dos meus cuido eu. Aqui na minha casa você não se mete. Aqui no meu cercado, meu amigo, aqui é a minha área. Não vem aqui com as tuas ideias. Faça o que você quiser lá na tua casa. Aqui na minha não. Aqui é eu que mando. Aqui é eu que dou as cartas. Então esse espírito de independência é muito forte. Quando nós rompemos a nossa dependência, ou nossa relação não era uma relação de dependência, mas era uma relação diferente. Não quero aqui me aprofundar no assunto, como eu disse. Mas nós dissemos a outras nações: aqui vocês não botam a mão mais, não tomam mais do que é da gente. Nós é que gerenciamos aqui. Quando o jovem ele declara independência, ele diz: agora é eu que vou e volto a hora que eu quero. Eu saio para onde eu quiser e volto a hora que eu quero e faço o que eu quiser, porque agora eu estou independente. E nessa questão e nesse assunto é importante a independência, porque o jovem ele precisa mesmo aprender a se mexer sozinho. O pai não vai estar ali para sempre. Uma nação precisa ser independente da outra, porque ela possa prosperar, porque senão uma nação subjuga a outra, não deixa ela crescer, não deixa ela prosperar, não deixa ela ir à frente, porque ela quer ser maior, ela quer muito, aliás, ainda usufruir das riquezas que outra nação tem. Então nós, quando percebemos isso, dizemos: não, eu quero ser independente. Deus nos deu um espírito independente. Deus nos fez, quando Ele falou para o homem e a mulher: deixará, pois, o homem pai e mãe, e unir-se à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Tem que exercer um sentimento de independência, de caminhar sozinho. Mas o problema, irmão, não é nós queremos e desejarmos ser independentes. O problema não é nós declararmos independência de outras nações. O problema não é nós desejarmos andar com as nossas próprias pernas e nos desligarmos do pai, da mãe, emocionalmente, economicamente, porque isso até é um preceito bíblico. O problema é quando nós queremos vir a Deus, quando nós queremos entrar num relacionamento com Deus e exercer ainda assim esse espírito de independência. Quando um famoso nosso príncipe levantou a sua espada, segundo os livros de história, e numa cena bonita que é pintada em alguns quadros e está lá no livro, e ele gritou bem alto e disse: independência ou morte. Ele estava dizendo: ou vou ser independente ou chega. Ou nós vamos ser independentes ou vamos morrer. Ou vamos ser independentes ou não vai acabar tudo. Nós não vamos desistir. Nós não vamos parar. Ele disse: porque nós precisamos ser independentes. Eu não aceito outra coisa, eu não aceito outro caminho. Independência ou morte. Mas no nosso caso, quando nós entramos em um relacionamento com Deus, a frase precisa ser mudada. Porque Jesus diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 15, no versículo 5, a frase que nós acabamos de ler, quando ele diz: eu sou a videira e vós as varas, e sem mim não pode fazer nada. Sem mim vós não vão fazer nada. Sem mim você não pode nada. Sem mim não realiza nada. Sem mim não consegue nada. Então nós temos duas condições aqui: ou Jesus estava mentindo, ou nós precisamos urgentemente construir em nós um relacionamento de dependência de Deus. Nós somos dependentes. Talvez a frase tenha que ser diferente. Se o Dom Pedro gritou independência ou morte, nós temos que declarar bem alto para o inferno ouvir, para o nosso coração, para o nosso ego entender: dependência ou morte. Porque ou nós aceitaremos a dependência que Deus nos deu, que nos colocou, ou entenderemos o fato, ou vamos morrer. O espírito de independência que nós temos e que pode ser favorável em algumas situações, é o mesmo espírito que tenta ou que rouba de nós a presença de Deus, que nos afasta de Deus, que nos coloca para longe dele, ou que afasta ele de nós. Quando nós queremos ser independentes, nós olhamos para Deus e dizemos: Deus, aqui quem manda sou eu. Deus, aqui as coisas são do meu jeito. Deus, não venha meter o bedelho nas minhas coisas, porque eu que sei. Independência, o espírito de independência deve dar lugar à condição de dependentes. Quando nos colocamos diante de Deus como independentes dele, excluímos ele das nossas mais importantes decisões e ações, e Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. A independência em relação a Deus
pode nos levar à morte espiritual. E eu quero falar sobre isso, alguns sinais de independência. Sinais de independência que são fortes em nós, no nosso coração, porque aprendemos a ser assim e precisamos identificar o mais rápido possível, para que possamos, através do Espírito Santo, com a ajuda do Espírito Santo, trabalhar isso em nós, no nosso coração, para que nós possamos estar enxertados na videira verdadeira e recebermos vida da videira verdadeira, e podemos avançar e vencer e crescer e prosperar, porque Jesus disse: sem mim só tem morte. Não há vida no ramo que é cortado da videira, não há vida no ramo que é independente da videira, não há produção no ramo que não está ligado e absorvendo da seiva a vida que vem da videira. Sem mim nada podeis fazer. Nós somos dependentes de Deus. O ar que respiramos, é Ele quem dá. A saúde que temos, é Ele quem nos deu. A capacidade que temos, é Ele quem nos deu. Deus, Ele providencia tudo, Ele nos mantém em tudo. E nós precisamos urgentemente entender e vencer e derrotar o espírito de independência no nosso relacionamento com Deus. A primeira característica, ou sinal de independência, é que o independente, ele gosta de decidir tudo sozinho. O independente toma suas próprias decisões e depois pede para Deus consertar o que deu errado. Diga que não é assim. É independente, toma decisão sozinho, faz tudo do seu jeito. Ele que decide. Ele não ora a Deus para perguntar se pode fazer um negócio ou não. Ele não ora a Deus para saber que se o caminho que se apresentou diante dele é um caminho de bênção ou de maldição. Porque a Bíblia diz que há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final dele é a morte. E o independente, ele não consulta a Deus, ele não pergunta a Deus, ele não ouve a voz de Deus, ele não dá atenção à orientação de Deus, ele decide sozinho. Faz tudo sozinho, vou fazer, não vou fazer, corre e para. E depois, quando dá errado, ainda ele vem diante de Deus cobrar. Ainda pede que Deus tem que resolver os meus problemas. Eu lembro da musiquinha, né, do Senhor cancela minhas dívidas. O meu Deus cancela as minhas dívidas. Eu não vi isso na Bíblia. Eu vi que a Bíblia ensina a gente a não fazer a dívida, a evitar, a gestar bem aquilo que nós temos. Mas o independente, ele decide tudo sozinho. Ele não pergunta nada para ninguém, ele não ora a Deus, ele não busca a vontade de Deus. É quando às vezes nós começamos a fazer coisas para Deus sem perguntar se Ele queria realmente que fizéssemos o que estamos fazendo. Eu decidi que vou fazer isso aqui para Deus. É por isso que tem gente que diz que quando está o pecado, olha aqui, tem que orar ajoelhado no milho. Onde é que está escrito isso? Aí oferecemos sacrifícios que Ele não pediu. Aí começamos a sacrificar o que não era para ser sacrificado. Muito pelo contrário, a Bíblia diz, Davi entendeu, ele disse: o Senhor não se compraz em sacrifícios, senão eu ofereceria aos milhares, mas um coração quebrantado e contrito o Senhor não desprezará. O independente, ele decide sozinho. Ele quer decidir o que precisa ser feito, como precisa ser feito. É Ele que quer dizer como que Deus tem que agir. Ele não diz: Deus, o que o Senhor quer que eu faça? Não, Ele já vem dizendo: Deus, o Senhor tem que fazer isso. Ele já começa a dar ordem, ele já decide o que tem que ser feito, como tem que ser feito, e apresenta para Deus o seu plano. Deus, eu tenho um plano aqui, ó, infalível. Eu lembro do Cebolinha, né? Da turma da Mônica, os planos infalíveis. Um plano infalível para pegar a Mônica, para roubar o coelhinho da Mônica. A gente faz o nosso plano infalível, vai aqui, vai dali, e daí vai desse jeito, e vai daquele jeito, e chega diante de Deus com tudo prontinho, e vai orar, e diz: Senhor, o Senhor tem que fazer isso, tem que mudar o meu marido, tem que mudar a minha esposa, tem que trabalhar no meu filho, lá no meu patrão. Aquele meu patrão é coração duro, o Senhor tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Ele já decidiu tudo, ele já decidiu o que tem que ser feito, ele já decidiu o que é para acontecer. Então ele só propõe para Deus: Deus, faça porque eu já decidi. Faça assim porque eu já sei como é que tem que fazer. Faça desse jeito porque eu já está tudo, já fiz as minhas continhas, porque a gente faz as continhas. Vai lá, pega lá, tira daquele, traz para aqui, faz ali, daí traz aquele de lá, puxa esse daqui, puxa, é perfeito, vai dar tudo certo. Mas Deus, Ele não trabalha com independentes, porque Deus, Ele tem uma visão macro.
Deus vê o que nós não vemos, Ele sabe de coisas que nós não sabemos, Ele entende coisas que nós não entendemos. E é por isso que quando nós queremos decidir sozinhos, na maioria das vezes nós tomamos decisões erradas e andamos sozinhos e fazemos o que não é para ser feito, e depois quando dá errado nós queremos cobrar de Deus. Eu lembro que uma vez eu falei para um líder meu, nós estávamos conversando e ele me pediu uma opinião sobre um assunto. Eu falei: Eduardo, está acontecendo isso, o que você acha, qual a tua opinião? E eu falei: pastor, eu vou dizer uma coisa para o senhor, eu estou aqui embaixo, o senhor está em cima, o senhor tem acesso a informações que eu não tenho, o senhor tem acesso e conhecimento que eu não tenho, o senhor vê o que eu não vejo, o senhor sabe de coisas que eu não sei. Eu disse: como é que eu vou dar uma opinião daqui de baixo, como é que eu vou ajudar o senhor a decidir? A minha opinião é de quem vê daqui de baixo, o senhor vê de cima para baixo, eu estou vendo daqui de baixo para cima. Para quem vê daqui de baixo para cima, eu vou lhe dizer, e daí é a minha opinião. Eu vejo assim, eu acho que é assim. Ele falou: não, mas Eduardo, só que é o seguinte, tem essa situação aqui, e tem aquela situação aqui, e tem aquela situação ali. Eu disse: eu vi, eu falei para você. Eu falei que aqui de baixo eu não ia saber decidir. Eu falei que daqui de baixo o senhor tem informações que eu não tenho, essa informação eu não tinha. Essa situação eu não sabia, isso aqui eu não desconhecia. Então ele me mostrou que embora eu tivesse usado todo o meu potencial para tentar dar uma opinião, a minha opinião ainda não valia, não era boa, porque ele tinha informações que eu não tenho. Olha que irmão, o espírito de independência, quando nós nos relacionamos com Deus, nós queremos dar a opinião sem ter o conhecimento profundo que Deus tem de todas as coisas, de todas as situações. Se nós formos andar pelos nossos próprios pés, se nós começarmos a caminhar do nosso próprio jeito, sem ouvir a voz de Deus, sem perguntar a Deus, no espírito de dependência, Ele nos levará à morte espiritual. Porque depois fica frustrado, porque depois fica decepcionado, porque Deus não atendeu a minha voz. Mas eu orei sobre isso, irmão. Quem disse que oração é garantia de resposta? Quem disse que só porque eu orei, agora Deus é obrigado a me responder? Só porque eu pedi em oração, agora Deus é obrigado a fazer? Deus ouve a nossa oração, Ele ouve todas as nossas orações, mas Ele é que decide as coisas que serão feitas e como serão feitas. E cabe a nós estar debaixo da autoridade dEle, debaixo daquilo que Ele propõe, porque nós somos dependentes. Nós precisamos de Deus. O conhecimento, a sabedoria que Deus tem está muito além do nosso próprio conhecimento pequeno. Mas o independente, ele quer decidir sozinho. O segundo sinal de independência, a gente ter tempo, é que o independente, ele exige tudo a seu próprio modo e em seu próprio tempo. Já mais ou menos falei aqui. Ele quer fazer tudo do seu próprio jeito. Ele não aguenta a palavra espere. O independente, ele exige do seu jeito e no seu tempo. Tem que ser do meu jeito, tem que ser no meu tempo. Eu já estou indo na igreja há tanto tempo e não vi nada. Eu já estou fazendo há tanto tempo e não vi nada. E não está dando certo, e não acontece, e começa a chantagear a Deus. Olha aqui, irmão, pensa numa proposta errada. Pensa numa coisa errada quando a pessoa pensa que vai botar Deus na parede. Pensa que vai apertar Deus num canto. Pensa que vai lá fazer uma proposta e vai chantagear. Ah, Deus, se o senhor não fizer, daí mas que eu estou vendo Deus, daí o que, meu filho? Daí o que? Se o senhor não fizer, eu vou, você vai aonde? Você vai fazer o quê? Quando Jesus estava pregando e falando, e muitos foram embora, um dos discípulos falaram para Jesus: ô Jesus, palavras duras que o senhor está falando aí, o senhor está acabando com a igreja, o povo está tudo indo embora, assim o senhor vai acabar com a igreja. E Jesus disse: quem? Você também vai, pode ir. Mas eles olharam para Jesus porque eles sabiam que dependiam dele, e fizeram uma declaração de dependência quando eles disseram: mas Senhor, para onde iremos nós, se só Tu tens as palavras de vida eterna? Deus não se rende às nossas chantagens, Deus não se rende às nossas exigências, porque a Bíblia diz, e é a verdade, que Deus tem planos e sonhos para nós, e uma vontade que é boa, perfeita e agradável. Então Ele sabe o que é melhor para mim,
e Ele está trabalhando para dar o melhor que Ele pode dar para mim. Quem somos nós? É o espírito de independência. É como o filho que diz para a mãe: se você ora não fazer, eu vou embora de casa. Ela diz: então vai então. É uma furada. Esse espírito de independência na relação de Deus, aquele a qual nós dependemos para tudo, é uma furada. Ele só vai nos levar para a furada. Uma vez eu saí de casa, a mãe falou: aqui na minha casa eu não aceito isso. Se vocês querem ser assim, querem chegar e sair a hora que vocês querem, vai arrumar uma casa para vocês. Estava no exército já, mano. 18 anos. Ganhava o meu dinheiro. Podia pousar lá no quartel se eu quisesse. Estava me sentindo. Disse: então nós vai viver sozinho mesmo. Fui lá, aluguei uma casa, eu com meus irmãos. Primeiro dia foi uma festona. Arrumamos uns móveis usados, compramos um pouco de um pouco do outro. Montamos uma casa que nós podemos, vamos montar, porque nós podemos. Foi a coisa mais linda no primeiro dia. Um dos nossos amigos foi lá e nós fizemos uma festona na primeira noite, e assamos carne, churrasco. E já brigamos com os vizinhos, porque era 2 horas da manhã, sonzeira, velho, tudo. E nós lá, eu sou militar, tinha um sargento lá, e foi coisa mais linda, irmão. Dependente, olha a furada. Podemos, no outro dia, acordei cedo para ir para o quartel, mano. As coisas estavam tudo do mesmo jeito que nós deixamos quando fomos dormir. Mas eu deixei assim, depois nós damos um jeito. Botei a farda e quando voltei de tarde, estava tudo lá do mesmo jeitinho. A casa estava suja ainda. Estava cheio de coisa, bituca de cigarro, para tudo que é canto, um fedor dentro daquela casa de fumaça de cigarro, uma carniça. As roupas jogadas num canto, roupa suja jogada num canto, as coisas jogadas no outro canto. Aí eu comecei a perceber que eu tinha estado numa furada. E nós resistimos por 3 meses só, porque a mãe um dia ligou para nós, viu nós andando com as roupas sujas, amassadas. Ela disse: ô meu filho, pode trazer a roupa de vocês aqui que a mãe lava, tá? Eu disse: tá bom, mãe, vamos levar. Eu levava a roupa para a mãe lavar, vinha lá buscar a roupa limpinha, mas já, o narizão já baixou. Chegava lá com a trouxinha de roupa: mãe, benção, mãe. Tudo bem, meu filho? Tudo bem, mãe, tudo bem. Mas já não estava mais arrogante. Já não estava mais empinado. Por quê? Porque havia uma relação de dependência que eu desconheci, que nós desconhecíamos, mas nós queríamos exigir. Nós entramos no relacionamento com Deus, às vezes exigindo e mostrando e provando que nós somos independentes, e fazemos as nossas próprias declarações de independência. Se o Senhor não agir, eu vou embora. Se não mudar, eu não vou mais na célula, eu não vou mais na igreja. Para onde? O independente exige tudo a seu próprio modo e em seu próprio tempo. A terceira característica, que é um sinal de independência: o independente, ele não segue conselhos. Não segue. Quando a gente é novo, né, o pai fala, e o espírito de independência é muito forte. E o pai fala assim: filho, não faz assim. O pai já passou por isso. O pai tem essa experiência. A mãe diz: filha, a mãe já viveu isso. Não é assim, filho, faz diferente. Mas a gente é independente, a gente: não, mãe, fica tranquilo, porque comigo vai ser. Você já caiu nessa, né? Já caiu nessa, né? Comigo vai ser diferente. Não, mas agora, agora é eu, né? Agora é o Eduardo Castilhos, agora vai ser diferente. Não ouve. Não segue conselhos de ninguém. Olha que se às vezes alguém dá um conselho, por melhor que seja, ele faz ao contrário, só para provar que eu faço do meu jeito. Para provar que eu sou bom. Ninguém vai dizer o que eu tenho que fazer, como eu tenho que fazer. Ninguém manda em mim. Então ele não segue conselhos. Então o independente, ele tem uma dificuldade tremenda de seguir conselhos. Os conselhos que Deus dá através da sua palavra. Filho meu, ouve, filho meu. Busca a sabedoria, busca o conhecimento. Os conselhos da palavra: sede santos, porque eu, Senhor, teu Deus, sou santo. Sem santidade ninguém verá a Deus. São os conselhos do Pai Celestial para os seus filhos. Mas o espírito de independência, ele diz: não, mas peraí, mas eu acho que não precisa ser tudo isso. Aí tem um evangelho, né?
Evangelho segundo João, Mateus, Marcos, Lucas, João e o eu acho. Aí a gente começa a racionalizar a Bíblia. Aí começa já a achar uma desculpa. Não, mas eu penso. Essa coisa é de independência. Quando eu quero pensar do meu jeito. Quando eu começo a relativizar a palavra de Deus. Quando eu começo a buscar um subterfúgio, uma saída. Eu estou relativizando, estou declarando uma independência. Não, a Bíblia diz que é para ser assim. Ah, mas a carne é fraca, independente. A Bíblia diz, Jesus fazia assim. Ah, mas era Jesus. Eu sou independente, sou diferente. Então nós não seguimos conselhos. E fazemos como fazemos com o nosso pai. Não faz assim, filho. A gente vai lá e faz o quê? Quebra a cara. Para um dia a gente olhar para trás e dizer, bem que o meu pai falou. A minha mãe já tinha me alertado. Se eu tivesse ouvido o conselho dos meus pais, quando ele disse, estuda meu filho. Se eu tivesse ouvido o conselho dos meus pais, quando ele disse, seja um homem honrado, seja uma pessoa digna. Não minta, não roube, não faça coisa errada. Se eu tivesse ouvido o conselho dos meus pais, se desde pequeno eu tivesse seguido aquilo que meus pais me disseram, hoje eu estaria diferente, estaria em outro lugar, numa outra situação. Se eu tivesse ouvido conselhos de pessoas sábias, se eu tivesse ouvido conselhos de pessoas com sabedoria de Deus, se eu tivesse ouvido, se eu tivesse dado ouvidos. Mas o independente, ele não consegue seguir conselhos, então ele não consegue acreditar na Bíblia. Ele tem uma dificuldade, ele até acredita, mas tem dificuldade em seguir os conselhos da Bíblia, porque ele diz, eu faço do meu jeito. Tem que perdoar 70 vezes 7, eu não perdoo, porque eu tenho o sangue italiano. Porque eu tenho bababá, porque eu sou desse jeito, porque eu sou daquele jeito, porque eu sou independente. É uma declaração de independência. É do meu jeito. É como eu quero. Ele não segue conselhos. Então, se não acredita na Bíblia, por que lê? Por que lê se não acredita? E se acredita na Bíblia, então por que não obedece? Então por que fica arrumando subterfúgios, desculpas? Se está na Bíblia é a verdade, a Bíblia é a palavra de Deus. Mata esse espírito de dependência, renda-se à verdade absoluta da palavra de Deus e diga, Senhor, seja feita na minha vida conforme a tua vontade. Seja feito conforme a tua vontade. Eu vou obedecer os princípios e valores da... mas eu penso diferente, não importa. Se lembra, irmão, como eu falei no início, nós temos informações limitadas, nós somos limitados nas informações, nós olhamos aqui de baixo, Deus vê tudo lá de cima. Quando Deus colocou José na prisão, quando Deus colocou José numa cova, levou ele depois para ser escravo e depois foi numa prisão, qualquer um que estivesse perto de José diria que Deus estava levando ele por caminhos errados, a coisa estava dando errada, mas Deus é o Senhor de todas as coisas, estava na verdade dando tudo certo. O caminho era o melhor caminho, Deus estava fazendo da melhor forma. Nós olhamos e com o nosso próprio olhar queremos julgar a Deus, queremos julgar os conselhos de Deus, queremos julgar a palavra de Deus, queremos dizer o que a gente acha com uma petulância de achar que sabemos mais do que o próprio Deus e a sua palavra, que já é um livro milenar, mas escrita por um Deus eterno. O independente não segue conselhos. O independente também aqui, outro sinal de independência, ele não assume compromisso. Ele prefere encontros ocasionais sem comprometimento. Não assume compromisso. Não quero estar ligado, não quero estar preso, não quero estar junto, eu quero estar livre. Eu quero ser livre. Eu quero sair a hora que eu quiser, chegar a hora que eu quiser. Geralmente, quem tem um espírito de independência muito forte, tem muita dificuldade com relacionamento e casamento. Fala em casar, estou fora. Não quero ninguém mandando em mim. Não quero ninguém dando ordem na minha vida. Eu vou viver do meu jeito. Eu quero ser livre, eu quero ser independente. Em alguns casos é até bom que seja. Se suportar, viver uma vida de verdade, de solteiro. Se suportar de verdade, não pode, só não quer casar, mas coisar quer, né? Não quer casar, só quer coisar. Mas daí
Porque é a independência, um sentimento de independência. Eu quero só encontros ocasionais. A Lisiane, eu falei hoje de manhã, a Lisiane foi minha primeira namorada, primeira e única, que eu levei na casa do meu pai e apresentei como namorada. Está aqui, esse aqui é meu namorado. E daí casei. Porque foi quando eu entendi que eu precisava de alguém, eu queria ter alguém do meu lado. E eu tinha uma escolha para fazer, porque tudo na vida da gente é escolha. E às vezes o espírito, preste atenção, irmão, o espírito de independência nos faz tomar escolhas erradas. A gente escolhe errado, a gente não quer assumir um compromisso, não quer ter um comprometimento com alguém, com uma pessoa. Para ser livre é ônus e bônus, mas o casamento foi Deus que fez. O relacionamento com compromisso foi Deus que fez, para viver um pelo outro. É um caminho de duas mãos. Eu ofereço e recebo. Eu ofereço fidelidade, mas também eu recebo fidelidade. Quando o casamento é saudável, quando Deus está no negócio, eu ofereço proteção, mas também sou protegido. Mas o independente, ele quer liberdade. Então nós chegamos às vezes, inclusive diante de Deus, com esse espírito de liberdade. Dizemos: Deus, eu quero até alguns encontros contigo, mas não quero compromisso. Eu quero quando eu tiver vontade. Quando eu tiver vontade de ir na igreja, eu vou. Quando eu tiver vontade de ir na célula, eu vou. Mas ninguém fique me perturbando, porque eu quero ser livre. Não fique me cobrando. Eu vou quando eu quiser, se eu quiser, quando eu tiver vontade. Eu não quero compromisso. Quero um relacionamento aí de alguns encontros casuais. Quando eu tiver um problema, eu te procuro, Deus. Quando a situação estiver difícil, eu vou até você, mas depois não me enche o saco. Não me incomode. Não quero saber de compromisso, não quero saber das tuas coisas, não quero saber das tuas causas, não quero saber do teu evangelho, eu não quero fazer nada por ninguém, eu não quero obedecer, eu quero manter os meus pecadinhos de estimação. Não mexe no meu pecadinho de estimação, porque eu faço quase tudo certinho. É só 1% safadão. Só 1%. Só um pouquinho, só uma coisinha. Se tiver que ser tudo, então eu vou ser nada. Tudo ou nada. Deus vem com a proposta: tudo ou nada. Independente disso, estou fora. Nada. Estou fora. Você gosta de ficar lendo Bíblia, você gosta de ficar orando. Uma vez o cara falou para mim: o meu irmão virou crente. Que bom, glória a Deus. Mas está ficando meio louco. Eu disse: por quê? Eu não era pastor na época, eu estudava só, eu estava no ITQ. Ele falou assim: meu irmão também é crente. Eu falei: que bom, glória a Deus. Não, mas meu irmão está ficando louco. Por quê? Porque agora ele quer ler Bíblia todo dia. Ele quer ler Bíblia todo dia, só pensa em ler Bíblia, só fala de Bíblia, se fala de glória a Deus, homem, o cara está no caminho certo. Mas eu acho, o que você acha não importa. Mata esse espírito de independência, sufoca ele, coloca ele no altar, prega na cruz e faz uma declaração de dependência, dizendo: Deus, eu quero tudo que é teu, que o Senhor tem para mim. Venha, traz na minha vida, realiza em mim, Deus, a tua vontade, cumpra em mim, Deus, o teu querer. Se é tudo ou nada, então eu quero tudo. Porque, meu irmão, olha aqui para mim: para onde iremos nós? Nós não estamos falando desta vida terrestre aqui, meu irmão. Talvez o espírito de independência nos dê algum certo prazer, talvez aqui um momento de independência nos dê uma certa liberdade, mas o caminho, o final é morte, é errado. O caminho, o final dele é a morte. E mais importante do que a vida que vivemos aqui, é a vida que viveremos depois, na eternidade, na glória. E que para alguns de nós, para qualquer um de nós, pode começar amanhã ou até hoje. Nós pregamos um evangelho, não é o evangelho de uma vida melhor aqui nessa terra. O evangelho é o evangelho da vida eterna. A vida eterna com Jesus. E Deus tem compromisso com aqueles que assumem compromisso com Ele. Aquele que ouvir, todos aqueles que aceitarem. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todos aqueles que nele creem. É para aqueles que creem. Todos aqueles que nele creem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Mas é para os que creem. É para aqueles que seguem os conselhos, é para aqueles que obedecem, é para aqueles que assumem o compromisso. Para encerrar, um sinal de independência
é que o independente, ele não pede ajuda. Não pede ajuda. Tem uma necessidade extrema de mostrar que tudo está bem. Quando somos independentes, reconhecer a necessidade de ajuda nos parece revelar fraqueza. Às vezes a vida está um bagaço, o casamento está destruído, a vida financeira está no pó, mas ele vai lá no Facebook e bota lá que está tudo bem. Se alguém chega para ele e pergunta: como é que está as coisas, hein, meu irmão? Não, está tudo 10. Precisa de alguma coisa? Não preciso de nada. O independente, ele não pede ajuda. Parece que pedir ajuda é reconhecer fraqueza, é um sinônimo de fraqueza, e ele não pode ser fraco, ele tem que ser forte, ele tem um espírito de independência. Eu não posso mostrar que dei errado, não pode mostrar que as coisas não estão bem comigo, tem que mostrar sempre que está tudo bem, eu tenho que provar que está bem, mesmo que esteja arrebentado. Então ele disfarça as mazelas, então ele disfarça o dia mau, as angústias, ele disfarça, ele foge das angústias. Ele mostra um sorriso falso no rosto e diz: está tudo bem, quando na verdade não está. Ele esconde, ele não abre o coração para ninguém, ele não fala dos seus problemas, das tentações para ninguém. Irmão, olha aqui bem para mim. Ser tentado não é pecado, irmão. Pecado é ceder à tentação. Porque às vezes as pessoas têm medo da tentação, de falar que está sendo tentado, que está sendo oprimido, como se fosse um sinal de fraqueza, que as coisas não estão indo muito bem, mas o espírito de independência não me permite. Então às vezes nós oramos e chegamos diante de Deus, e Deus quer mudar a nossa vida, mas nós queremos esconder as nossas feridas, esconder as nossas mazelas, porque tem que chegar diante de Deus: não, está tudo bem. Está tudo bem, Deus está chamando, o Espírito Santo está chamando, Deus quer fazer algo diferente, Deus quer curar, mas nós não, Senhor, aqui não vamos mexer, está tudo bem. O espírito de independência afastando Deus, nós afastamos o agir de Deus, nós afastamos o manifestar de Deus na nossa vida, nós afastamos e não aceitamos o toque de Deus. Deus não toca em mim, porque eu sou independente, eu não sou fraco, eu sou forte, estou sangrando, está difícil, estou morrendo, mas eu sou forte até o dia em que morre de verdade, porque o final da independência no relacionamento com Deus é a morte. Eu sou o ramo, eu sou a videira verdadeira, vós sois o ramo. Não há vida no ramo sem a videira, mas se dependemos de Deus, então temos tudo que é dele a nosso favor. Quando declaramos independência, então estamos por nossa própria conta e risco. Mas se nós fizermos uma declaração de dependência de Deus: eu dependo de ti, então tudo que é dele está a nosso favor. É um relacionamento com Deus. A dependência é mais do que uma necessidade, é na verdade a diferença entre a morte e a vida. Fica de pé, meu irmão. Independência ou morte, o homem gritou naquele dia. Ele disse: ou vou ser independente, ou eu vou morrer. Talvez, irmão, inconscientemente, nós fazemos essa declaração todas as vezes em que Deus quer agir na nossa vida e nós não deixamos. Nós priorizamos a independência, estamos dizendo: Senhor, independência ou morte. Eu quero ser independente, nem que eu morra. Mas no nosso relacionamento com Deus, nós devemos fazer uma nova declaração. E eu quero te convidar nessa noite a fazer essa declaração: dependência ou morte.